Bíblias em João capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Você já se perguntou por que você segue a Jesus Cristo? O que te motiva a ser um discípulo? Capítulo 6 de João nos dará uma resposta apropriada sobre essa pergunta, sobre a razão para seguirmos a Jesus. Mas antes de apresentá-la, eu quero convidá-los para que nós leiamos apenas, inicialmente, os versículos 66 a 69. João capítulo 6, 66 a 69. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 6 de João até o final. Tenho certeza que você vai desejar ler um pouquinho mais nesse capítulo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, 67 agora. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Nosso Senhor, louvamos o teu nome por esse momento precioso na tua presença, teu povo reunido no dia do Senhor, desejoso de servi-lo com alegria e com amor, e também desejosos, todos nós desejosos, de receber uma porção do alimento do céu para nossa alma. Ó Deus Todo-Poderoso, usa estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao coração da tua igreja, aqui e além. Por favor, Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? Qual destas duas posições é mais perigosa para um homem? Primeira posição: declarar abertamente que não tem nenhum interesse por Jesus Cristo pela religião. Vamos imaginar um ateu. Não quero saber de Deus, Deus não existe. Não quero saber de religião, religião é o ópio do povo. É uma droga. Primeira posição é essa. A pessoa declara abertamente que não tem interesse por Cristo, nem pelo Evangelho, nem pela religião. Posição número 2. Seguir a Cristo motivado por uma razão falsa ou errada. Alguém que está seguindo a Cristo por uma motivação errada. Qual dessas duas posições é mais perigosa para alguém? Talvez você responda: ambas fazem com que as pessoas que tomem essa decisão fiquem fora do reino de Deus. Em outras palavras, ambas posições são perigosas, porque
todos estarão fora do reino de Deus. Nenhum entrará no reino de Deus. Você está certo em dizer que ambas as posições são perigosas. Mas falando horizontalmente, humanamente falando, para aqueles que não têm nenhum interesse por Cristo e pela religião, a gente sabe o que dizer para eles. Mas para quem segue a Cristo, motivado por uma falsa razão, a razão errada, por ele ser cristão, por ele estar na igreja, a gente às vezes fica pensando assim, ele é um crente, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer se ele está seguindo a Cristo ou não? Por essa razão, horizontalmente falando, nós dizemos, a posição mais perigosa para um homem é seguir a Cristo motivado por uma razão errada. É mais perigosa. Porque ele não apenas está enganando a si mesmo, como está enganando a igreja. E isso causará um grande mal para a alma desta pessoa. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, conforme João capítulo 6, demonstra aqui nesta passagem que muitos que se diziam seguidores de Cristo, discípulos dele, na verdade, eles eram discípulos de uma série de valores que eles alegavam como prioritários, deixando o próprio Deus, o próprio Senhor, em segundo plano. E esses valores, eles são motivos errados para seguirmos a Cristo. E Jesus vai mostrar claramente que são motivos errados para alguém seguir a Ele. E Ele desencoraja que estas pessoas que o seguem por estas razões que vamos apresentar hoje, o sigam. Porque eles não estão apenas enganando a eles mesmos, como estão enganando a igreja, mas não podem enganar a Deus. Por isso que ao final do discurso, se você olhar o versículo 60, o texto diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, Jesus nunca se interessou com a multidão, nunca se interessou em ser popular, nunca se interessou no sentido de, venham, não importa se vocês estão com o motivo certo ou errado. Jesus sempre questionou, por que você me segue? Lembra daquele dia, no relato bíblico, naquela feita, em que um discípulo se levantou e disse, eu te seguirei, para onde o Senhor for eu irei. E Jesus olha para ele e diz, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu peço que essa criança segure essa moeda, por favor, está atrapalhando. Então, é importante entendermos, irmãos e irmãs, que Jesus sempre se preocupou com a motivação. Vem, segue-me. Essa pessoa disse, deixe primeiro sepultar meu pai. Jesus diz, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Vá e faça o reino de Deus, ou cumpra a vontade de Deus. Certa feita ele disse, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo,
precisa me amar mais do que ama o seu pai, ama sua mãe, ama seu irmão, ama seu marido, ama sua esposa, ama a própria vida. Porque se você não me amar mais, você não é meu discípulo, disse Jesus. Você tem que carregar a sua cruz. Você precisa renunciar a tudo que você tem para ser meu discípulo. Palavras duras. Jesus quis sempre levar os seus ouvintes a uma reflexão. E aqui não é diferente. Jesus apresenta motivos falsos ou errados pelos quais muitos o seguem. Eu gostaria de apresentá-los aqui pensando nessa campanha missionária que nós estamos encerrando hoje, com o tema, eu sou discípulo, sou discípulo. Será se realmente eu sou discípulo? Será se realmente nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, motivados pela razão certa? Eu louvo a Deus, porque aqueles que não puderam estar aqui hoje, talvez estejam assistindo e também podem fazer uma reflexão nesta noite. Eu quero apresentar a primeira motivação falsa ou errada pela qual muitos seguem a Jesus Cristo. Primeira delas, muitos o seguem pela simples razão que outros estão fazendo, aquilo que chamamos de a psicologia das massas. Psicologia das massas. Nós vemos claramente no Novo Testamento. Obrigado. Nós vemos na história da igreja a vasta expressão da psicologia das massas. Na época de Jesus, multidão seguia Jesus. E vocês verão aqui que essa multidão, ela está seguindo, porque outros estão seguindo, mas muitos estão sem saber por que estão indo. Eu vou, mas não sei o que está acontecendo, mas eu vou lá. Alguém está correndo, vocês já viram aquela pegadinha? Alguém que está correndo para o rumo, várias pessoas correndo para o rumo, e de repente alguém volta e corre com elas. Não sabe para onde vai, mas elas correm, elas estão vendo todo mundo correndo para um lado, e elas correm. Irmãos, essa pegadinha demonstra claramente a psicologia das massas. Ou seja, o movimento da onda, todo mundo indo, eu vou também. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Essa ideia do movimento, do ir, simplesmente sem muito rumo. Maria vai com as outras. Houve isso na época de Jesus, uma multidão indo. Pela simples razão que muitos outros estavam fazendo. Quantos membros de igreja estão assim? Pergunta para ele, por que você é um cristão? Por que você é um crente? Muitos podem até chegar à conclusão de que eu não sei. Ou meu avô me trouxe para cá. Minha família era dessa igreja, família tradicional. Gentileza de Macedo. Sou da família de Macedo. Por que você segue a Jesus? Porque eu sou da família tradicional. Não é a explicação mais justa, bíblica. Não é. Houve um período na história da igreja, século IV, quando o imperador Constantino, imperador de Roma, se converteu ao cristianismo. Irmãos, quase que o Estado todo, o Império todo se torna um cristão, ou cristão. É claro que eu estou de maneira hiperbólica, mostrando que aquela figura política, aquela figura influente, influenciou
as pessoas mais simples, e elas estavam indo agora para o cristianismo, mas sem uma reflexão profunda. E talvez uma das piores coisas que aconteceram na igreja. Não digo a conversão dele, que inclusive é muito questionada. É porque a conversão do imperador fez com que muitos não crentes se tornassem membros da igreja e causassem prejuízos, a tal ponto de ter um movimento dos eremitas, já havendo esvaziamento da igreja, porque não estavam mais aceitando que certas coisas que antes eram proibidas, agora estão sendo permitidas dentro da igreja. Isso começa, claro que Constantino não é o problema maior da igreja. Mas a psicologia das massas causa prejuízo para a comunidade. Por que nossa comunidade, a juventude é tão escassa? Tem várias razões. Pode ser a razão de falta de interesse da nossa parte de alcançar pessoas mais jovens. Talvez estratégias diferentes. Mas eu posso dizer para vocês, pelo que eu já conheço, é que há uma psicologia das massas no movimento juvenil, de que eles querem ir aonde tem mais, onde o movimento está ali, está gostoso, está bom, eu quero estar com aquelas pessoas, mas não tem uma reflexão, por que estão lá, no sentido mais real e justo da coisa. E com o tempo, são desiludidas, e elas ficam sem rumo. Precisamos entender, irmãos, que seguir a Cristo é uma coisa séria. Nós não podemos decidir pelos outros. Nós temos que ter uma reflexão profunda. Quando Jesus disse que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele está dizendo, faça uma reflexão do preço que você vai pagar para seguir-me. Muitas pessoas não estão fazendo isso. Então, você faz um culto em que faz um apelo emotivo e 50 pessoas se levantam, mas ela não se levanta, não foi por causa da mensagem, foi por causa do apelo e por causa daquele amigo que se levantou. No outro dia ele não sabe por quê, é como um bêbado que bebeu tanto, que não sabe nem o que fez no dia anterior. Queridos irmãos, seguir a Cristo simplesmente porque outros estão seguindo não é o melhor e não é o motivo certo, justo. E quando pessoas fazem isso, elas ficam na multidão. Aquilo que Jonas Madureira usa como expressão de que eles são um cristianismo anônimo, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo sem um preço a pagar. É tão verdade, vocês percebem que na própria igreja, pessoas chegam na igreja, e quais são os bancos que elas mais gostam de sentar? Pessoas que não são membros da igreja, nos últimos bancos. Exatamente no banco mais distante, porque às vezes não querem nem ser vistos, nem identificados, e quando o culto terminar, precisa o banco mais próximo da saída, para não se envolver, para não se comprometer. A multidão não tem compromisso. Qual o nome da multidão? Quem é aquele que está na multidão? Tem nome? Tem não. Muita gente quer viver na igreja assim. Um cristianismo genérico. Um cristianismo em que você não se identifica. Um cristianismo do consumidor. Um cristianismo em que eu vou consumir um produto, mas eu não quero contato com o vendedor nem com o gerente. Eu quero só o produto e ir embora e pronto.
Na Escócia, vocês sabem que a Escócia é o berço do presbiterianismo. E muitos dos cristãos escoceses, eles foram cristãos e são cristãos. Hoje não é, o cristianismo está pós-cristianismo. O Brasil está indo evangelizar a Escócia. Vários países voltando para o berço que era o cristianismo hoje. Um berço agora do ateísmo, do ceticismo e uma série de outras coisas. Mas os presbiterianos escoceses, muitos dos filhos que eram membros da igreja ali, estavam indo porque eram filhos dos pais históricos, mas eles não sabiam por que razão estavam seguindo a Cristo. É pela tradição. No Brasil, sou católico. Minha alma católica, meus pais são católicos, meus avós foram católicos e eu sou católico. Mas não sabem por que são católicos. Não sabem por que razão seguem o catolicismo. Muitos vivem assim. E no evangelicalismo também não é diferente. Jesus quer dizer para essas pessoas: vocês não servem para ser meus discípulos. Se você que está hoje aqui, você não sabe por que você está aqui, você precisa fazer uma reflexão muito séria. Porque tem a ver com o destino da tua alma. E nós não podemos contar piadas, sorrir de uma coisa tão séria que é o destino da tua alma. Nós precisamos falar com seriedade. Sabe, irmãos, qual é a diferença entre a multidão que serve a Cristo e os discípulos? Compromisso. Essa é a diferença. Multidão não tem compromisso. Você enche a igreja e no domingo seguinte você está só com aqueles que carregam no ombro o peso, porque a multidão foi embora. Ela vem quando tem pão, quando não tem, ela vai embora. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos lembrar: sou discípulo. Ser discípulo não é meramente uma tradição. É uma reflexão profunda. Uma decisão que também tomamos após sermos chamados pelo próprio Senhor. Cada um que foi chamado teve que tomar uma decisão. Vem, Pedro, segue-me. Pedro veio e seguiu. Claro que o chamado é irresistível, mas não é um chamado violento. A vontade de Deus convence a nossa vontade. Segundo lugar, segunda razão é que muitos o seguem por uma razão puramente mercenária ou materialista. Está aí a teologia da prosperidade. As pessoas estão indo para a igreja. E aí eu não fundamentei para vocês aqui, mas o texto do versículo, o tópico número 1, você pode encontrar isso no versículo 5 de João 6, no versículo 24. Eu gostaria de ler antes de passar para o ponto seguinte, que eu falei, mas não apresentei versículos. Versículo 5 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? A ênfase aqui é erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Aqui o capítulo 6 de João mostra uma multidão seguindo a Jesus. O versículo 24 diz: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então a multidão está seguindo a Cristo, está procurando Cristo. No versículo 5 vemos a multidão, no versículo 24 a multidão vai procurar Jesus, os discípulos não encontram.
pega o barco, vão para Cafarnaum para encontrar Jesus lá. Essa é a razão. Vão porque outros estão indo. Segunda razão, fundamentação está no versículo 26. Muitos seguem por uma razão puramente mercenária, por uma razão puramente materialista. Veja o versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Podem ler comigo? Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos... Qual a razão que a multidão está seguindo a Jesus? Parte da multidão está seguindo Jesus por quê? Porque querem o pão que Ele dá. É preciso nós nos lembrarmos que no capítulo 6, nos primeiros versículos, Jesus multiplica pães e peixes. E a multidão estava correndo atrás do Senhor. E aparentemente estava adorando o Senhor. Mas não estavam interessadas no aspecto espiritual. Não estavam interessadas no divino ou no sobrenatural. Não estavam, irmãos. E por que estavam seguindo a Jesus? Porque eles recebiam aquilo que os atraía. Eles queriam matar a sua fome. E aqui, meus queridos, nós não podemos pensar meramente em um alimento. Aqui é apenas um elemento. Na época de Jesus, era a necessidade da multidão. Mas hoje, nós temos tantas outras necessidades. Outras necessidades. Pessoas vêm à igreja porque elas querem se casar. Querem encontrar um marido aqui. Uma esposa aqui. Não somos Santo Antônio. Santo casamiteiro, né? Não, o pastor não é Santo Antônio. A igreja não é um lugar para você encontrar seu amor. Não, é claro que Deus pode fazer uma grande obra. Você servindo ao Senhor, Deus pode te dar um marido, uma esposa na igreja. Claro que pode. E é bênção que isso aconteça. Mas não podemos vir à igreja para nos encontrarmos com nossos pretendentes, porque não é o lugar para isso. Muitas pessoas estão vindo à igreja porque querem resolver seus problemas financeiros. Sua empresa está mal, seus negócios não andam bem, e vêm à igreja não porque elas querem lançar sobre Deus a sua vida e seus negócios, mas porque elas querem fazer um tipo de negociata com Deus. Eu vou e o Senhor me abençoa. Eu faço oração, eu dizimo, mas o Senhor tem que me dar em 3 vezes mais, 4 vezes mais. Não. Motivação errada. Não seguimos a Cristo por essa motivação, porque ela é errada. Ela nos faz merecedores do inferno, tanto quanto um ateu. Irmão, seguir a Cristo é coisa séria. E se nós não nos atentarmos, nós ficaremos fora do reino de Deus. Suamos, sofremos com a nossa família, trouxemos nossos filhos à igreja, mas ficaremos fora do reino de Deus, porque estamos querendo barganhar com Deus. Deus não faz negócios com gente como a gente, porque Deus é honesto demais, e nós somos desonestos demais, somos mentirosos, e às vezes somos simulados e fingidos, e Deus conhece. Então pense, e eu estou falando aqui, irmãos, nesse aspecto religioso, sabe, dessa vida religiosa, que às vezes a gente fica se escondendo atrás de uma coluna, de uma religião, mas com Deus você não consegue se safar, se esconder.
Temos aqui essa razão falsa. Estavam seguindo por causa dos pães. Estavam ansiosos por alimento. E por essa razão egoísta, estavam seguindo a Cristo. Infelizmente, muitos fazem a mesma coisa. Nós temos ouvido vários testemunhos. A teologia da prosperidade nos dá muitas ilustrações para falar sobre esse assunto. O que é a teologia da prosperidade? É que a teologia da prosperidade, entre muitas outras coisas, ela enfatiza que a bênção de Deus, ela está na bênção financeira, naquilo que você recebe do material. Se você é uma pessoa pobre, que a empresa está quebrada, você é uma pessoa que não tem fé. Você é uma pessoa que não está fazendo a coisa certa. E o certo é você lançar toda a sua fé em Deus e botar Ele na parede. E dizer, eu te ordeno, Senhor. Eu te provo aqui, eu te desafio. Faça. E nós temos ouvido vídeos, pastores fazendo isso. Você tem que ordenar. Parece que é fé, parece que é bonito, parece que a pessoa que fala isso, ela é uma pessoa ousada. Mas não é. Ela é arrogante. Ela é prepotente. Ela não pode fazer isso com Deus, porque Deus não é obrigado a abençoar ninguém. A bênção de Deus, ela é gratuita, é sem mérito. Você não mereceu para ser abençoado. Deus quis abençoar você. Seja grato por isso, mas não exija coisa nenhuma de Deus. Porque quando você faz isso, você esvazia. Quando você faz isso, o que eu quero dizer com isso? É, quando você reduz a bênção de Deus às coisas materiais, você esvazia a bênção de Deus, que tem a ver com a vida espiritual. O apóstolo Paulo, aos Efésios, ele diz no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz assim: bendito seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois nos escolheu nele, nos predestinou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Tem uma diferençazinha, estou citando de cor, alguma coisa não fica 100%, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. E a bênção que Paulo está enfatizando, sabe qual é? De você ter sido predestinado, de você ter sido escolhido, de você ter sido amado por Deus e por Jesus, por você ter sido selado pelo Espírito Santo. Quem é que está louvando a Deus por estas bênçãos? Quem costuma dar seu testemunho por simplesmente ser filho de Deus? Os testemunhos que ouvimos nas igrejas é: Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me curou disso, Deus me curou daquilo. São bênçãos? São, mas elas não são a essência da bênção de Deus. E sabe o que acontece? Nós também trilhamos na mesma pegada da teologia da prosperidade, mesmo quando nós a condenamos, mesmo quando nós a confrontamos, a refutamos, na prática, somos materialistas. Quando a pessoa está passando por dificuldade financeira, o membro começa a questionar: o que ele está fazendo? Será que ele não está pecando? Será que ele não está fazendo alguma coisa errada e Deus está punindo a mão, pesando a mão sobre ele? Você está pensando errado, meu irmão. Lembre-se de José. José é um exemplo claro de que muitas vezes você vai fazer a coisa certa e você vai sofrer. Muitas e muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus e vai ter prejuízo. Muitas e muitas vezes você vai fazer a coisa certa e você vai ser rejeitado pelos membros da igreja. José era um homem de Deus lá no Egito.
temente a Deus. E porque ele rejeitou a mulher de Potifar, por ter obedecido ao 7º mandamento, de não transgredi-lo, foi que ele recebeu em troca prisão, esquecimento. Obedecer custa caro. Custa caro. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele está certo quando afirma, citando aqui o movimento da ignorância da membresia da igreja evangélica. Ele diz assim: não obstante as centenas de livros evangélicos, as dezenas de bíblias de estudo, estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia. Os crentes não têm firmeza. Eles correm atrás das últimas novidades do mercado da fé. Não examinam mais a palavra de Deus. Não têm raízes nem compromisso. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. A experiência é mais importante que a verdade. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas buscam salvação, mas não o Salvador. Querem as bênçãos, mas não o abençoador. Querem as dádivas, mas não o compromisso. Vemos isso. E eu sei que os mais velhos aqui, os mais experientes, os nossos presbíteros, eles já viram essa história se repetindo muitas vezes na igreja. A falta de compromisso, a busca simplesmente pelo material, pela bênção e não pelo abençoador. Pela salvação, mas não pelo Salvador. Sei que vocês já viram essa história muitas vezes. As pessoas entrando e saindo, quando estavam chorando, receberam o apoio espiritual, receberam o apoio, e depois elas simplesmente viraram as costas para Deus e para a igreja. Essa é a verdade. Talvez devêssemos incluir nessa categoria de pessoas que estão buscando a Cristo pela razão materialista ou mercenária, aqueles que estão seguindo a Cristo simplesmente para receber o perdão dos pecados e não irem para o inferno. Estão preocupados. Por que você está indo para a igreja? Eu não quero ir para o inferno. Por que vocês estão seguindo a Cristo? É porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, como crentes em Cristo Jesus, eu digo para vocês, nós não precisamos mais temer o inferno. Eu digo isso para vocês com muita convicção. Nós não precisamos mais ter medo do inferno. Nós temos que dizer: eu sigo a Cristo porque eu quero estar com o meu Senhor para sempre. Eu o amo. Eu nunca me imagino longe do meu Jesus, do meu Salvador. Eu quero estar com Ele. Se Ele estiver no inferno, eu quero ir com Ele para lá. Porque lá se tornará o céu. Porque Cristo é o meu céu. Mas eu fico sempre pensando que eu quero ir para um céu. Um céu sem Jesus é o inferno. Mas o inferno com Jesus pode se tornar um céu. É claro que eu estou falando de uma coisa apenas de maneira hiperbólica, mas o inferno não pode ter a presença de Jesus em graça. Mas Ele está lá, em juízo, em ira. Ele está lá. E aí nós não vamos querer estar lá, em ira e juízo. Nós queremos estar com Jesus. E nós estaremos, porque Ele prometeu. Mas para estarmos com Ele, nós temos que segui-lo pela razão certa. Essa é errada. Receber as bênçãos.
Jesus diz para as pessoas: vocês estão me seguindo porque vistes o milagre do pão, porque vocês estavam com fome. Mas também existe uma outra razão, porque muitas pessoas seguem a Cristo simplesmente por causa dos milagres. E aqui, o pão é um aspecto do milagre, mas o pão tem a ver com materialismo, tá, gente? Materialismo. E aqui, milagres pode ser curas, o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado começar a andar. E aqui nós temos o versículo 2, por favor. Leiam, por gentileza. Versículo de número 2. João 6 diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Está aí, gente. Jesus está deixando claro o porquê, a razão, o motivo, a circunstância. Está aí, claro, que as pessoas estão seguindo a Jesus não é por causa de Jesus, mas por causa do que ele faz. Por aquilo que ele tem a oferecer. Aqui está o grupo daqueles que estavam preocupados com aspectos externos da religião. Nós chamamos isso de fenômeno da religião. Milagres são fenômenos. Vocês me contaram outro dia de experiências que vocês tiveram, algumas histórias anteriores aí, que os irmãos gostavam de ir para ver milagres. Já ouvi histórias aqui. Porque nós somos essa natureza de querer ver a coisa nova. A gente quer ver o milagre, tem alguém fazendo um milagre, a gente vai. Você está passando em São Paulo, na Praça da Sé, e lá tem um grupo lá em círculo, e alguém fazendo uma mágica lá, um negócio, e você quer ver. Você estava até apressado, você tinha até muitos compromissos, mas você quer ver, você para, e você quer ver a cobra saindo do chapéu, saindo alguma coisa daquele chapéu, daquele cara, daquele cantador. E nunca sai, nunca transforma, mas você quer ver, porque você gosta disso, eu gosto disso, é a nossa natureza. Mas nós não podemos deixar que essa velha natureza vença a nova natureza. Nós temos que nos lembrar que seguir a Cristo tem que ser pela motivação certa. Muitos estão buscando milagre. Pães e peixes. Versículo 13 e 14, por favor. João 6. Me dê mais um tempinho, viu? Para a gente aqui acompanhar essa passagem. Versículo 13 e 14 diz: assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram, que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja, quando Jesus faz um milagre, quando Jesus multiplica os pães, quando sobra, eles agora dizem: ele é o profeta, esse homem é profeta, esse homem é o Messias. Eu pergunto, eles não ouviram os ensinos de Jesus? Jesus não falou para eles muitas coisas, mas eles não acreditaram, irmãos. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Eles só acreditaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta. Na verdade, o texto diz aqui que Jesus, os homens, vendo o que ele fizera, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Exatamente. Eles somente acreditaram quando viram um milagre. Quando viram um milagre. Nós, equivocadamente, nós às vezes usamos a figura de Tomé para dizer, são os crentes Tomés, só crê se vê. Mas de algum modo,
Nós diríamos que esses são crentes empíricos, empiristas. Há um movimento religioso evangélico, empírico, da experiência, do exterior, do fenômeno. Irmãos, cuidado. Deus normalmente trabalha no silêncio, na simplicidade, não no barulho, não no movimento, mas na simplicidade. Lloyd Jones, que prega sobre isso, inclusive aqui nós temos um resumo do que ele pregou há um tempo atrás. Martin Lloyd Jones foi um pastor inglês, viveu aí século XX, um dos grandes teólogos que tivemos. Ele diz que os que são interessados no fenômeno da religião, parece ser bem grande na época atual, na época dele, são atraídas pelo fenômeno da religião e não pela verdade da religião. Cristo ainda hoje opera milagres nesse mundo pecaminoso, mas Cristo não veio simplesmente realizar milagres, e sim manifestar o seu poder na salvação dos homens. Ele veio reconciliar-nos com Deus. Temos muitas coisas e detalhes para tratar sobre isso, mas nós vamos caminhar para o final, para a motivação certa e concluirmos nossa reflexão de hoje. Tá? Eu quero mostrar que tem uma motivação certa, não basta dizer a motivação errada. Nós temos que dizer a motivação certa. E a motivação certa está a partir do versículo 67, que é porque Ele é a fonte da vida de Deus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Essa é a razão que Pedro diz, que eu gostaria que nós conferíssemos aí no versículo 66, 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Veja, irmãos, quando Jesus pregou esse sermão, quando Jesus falou essas palavras, que na verdade quando Jesus falou essas palavras do capítulo 6 de João, a multidão que estava ali ouvindo, muitos começaram a achar, rapaz, esse negócio é muito duro, eu não estou gostando de Jesus não estou gostando do que ele está dizendo não. Eu vou sair daqui, não vou ficar mais aqui não, vou embora. E muitos começaram a ir embora, muitos começaram a deixar de seguir a Jesus. E eles mesmos disseram, duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus olhou para os 12 que estavam ali, e Jesus disse assim para eles, vocês querem ir também com eles? Se vocês quiserem ir com eles, podem ir. É isso que Jesus está dizendo. Querem ir? Vá, vão. Mas não me sigam pela razão errada. É isso que Jesus está dizendo. Sabe o que Pedro diz para ele? Versículo 67. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Muitos estão se afastando. Lá vão eles. Vocês querem ir com eles? Pedro está dizendo, irmãos, nesta passagem, que ele não pode salvar a ele mesmo. Que os discípulos não podem se salvarem. Só Cristo pode salvá-los. Só Cristo tem as palavras de vida eterna. Pedro havia compreendido há muito tempo sua própria condição sem esperança. E Pedro, irmãos, está buscando a salvação fora dele mesmo.
Pedro está entendendo que Jesus é o Salvador. E aqui, irmãos, Pedro não está pensando no inferno, apenas, não é, eu quero Jesus para não ir para o inferno. Pedro está entendendo que Jesus é a vida verdadeira, que é a vida com Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que nós não temos outra opção, nós não temos outro caminho, nós não temos uma outra esperança, a não ser Cristo. Cristo. Esse é o seu sentimento? Atos capítulo 4, versículo 12 diz... Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Ele é o mediador, Ele é o único que pode salvar você e eu. Pedro não entendia isso. Ele tem as palavras de vida eterna. Seguimos a Cristo por causa da palavra. Seguimos a Cristo porque Cristo é o Deus revelado em carne. E a sua palavra é poder de Deus e sabedoria de Deus e poder para salvar todo aquele que crê. Pensando na palavra de Deus e assim concluindo a minha fala nesta noite. Pensando no poder da palavra, da importância de estarmos desejando a palavra, sabendo que ela é esse instrumento de transformação. Perguntaram para Lutero certa feita, o que ele tinha feito para causar tanta transformação no mundo. Lutero, o que você fez, cara? O que você fez para fazer tanta transformação nessa Europa? A Europa está de cabeça para baixo. Lutero respondeu: eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. Enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz de fazer. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É esse mesmo Deus da palavra, esta mesma palavra de vida, que Pedro disse, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós estamos aqui seguindo a Cristo por esta razão, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é a própria palavra eterna de Deus. Ele é o Salvador dos eleitos de Deus. Então vamos continuar seguindo pela motivação certa. Se passamos por problemas, se passamos por dificuldades, se somos atribulados, abandonados, rejeitados, se os nossos negócios não andam bem, se a doença chegou até nós, se somos prejudicados de algum modo, nós não vamos deixar de segui-lo, porque não o seguimos por conta destas coisas, mas por quem Ele é. O que Ele fez já é suficiente para você glorificá-lo a vida toda, porque Ele te deu um nome cristão, e Ele te deu uma família, a igreja. Ele te adotou na família dEle, e Ele como Pai nunca abandonará você. E no dia do juízo, Ele vai lembrar seu nome. No dia do juízo, Ele vai saber, e ele vai saber quem você é, e Ele não se envergonhará de você.
Tem uma pergunta número 37. Depois vocês pesquisam sobre ela. 37, 38 do Breve Catecismo do Westminster. Vai falar sobre as bênçãos que recebemos na ressurreição. E uma delas é que no dia do juízo, nós teremos corpos glorificados. E nós nunca seremos esquecidos pelo nosso Senhor. Vamos orar, fiquemos de pé. Vamos encerrar nosso tempo aqui com a oração, com a bênção apostólica e depois passaremos as informações, avisos da semana. Nosso Senhor, obrigado porque o Espírito Santo de Deus operou em nós um dia, nos chamando eficazmente para te servir. Fomos regenerados, convertidos, justificados, adotados e agora num processo de santificação. E essa é a maior bênção que nós temos. Não importa o que estamos passando, nós temos a plena convicção de que somos as pessoas mais abençoadas do mundo. Porque estamos no Senhor, em comunhão e em paz contigo e com os irmãos. Senhor Deus, continue nos dando convicção daquilo que cremos, sobre quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é, suas obras, seus feitos no mundo. E também entendendo a nossa missão aqui, como discípulos. Queremos não apenas segui-lo, mas ajudar outros a seguir a Ti. Guarda-nos de todo o mal, abençoa o nosso país. E abençoa a Tua igreja espalhada no mundo. Os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo perseguições por conta do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Assim oramos. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos enfermos, listados no grupo da igreja, e aqueles que, por alguma razão, não desejaram colocar seus nomes, mas que precisam da graça e da misericórdia de Deus para enfrentar as lutas diárias, que o Senhor também seja com eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor.